Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês essas duas facas da marca Mora Kniv, sendo que essa verde aqui é a Companion tradicional feita com aço carbono e essa preta aqui é do modelo Companion Heavy Duty, que no caso é uma lâmina bem mais espessa e essa aqui também é feita com aço inox. A gente tem versões tanto da Companion tradicional como da Companion Heavy Duty, feitas tanto com aço carbono como com aço inox, e a gente também conta aí com uma grande variedade de cores em que essas duas facas estão disponíveis. Então aqui a gente tem, por exemplo, na cor verde e na cor preta, mas a Companion tradicional principalmente, eu lembro que também tem uma série de outras cores, como por exemplo azul, marrom, laranja, se eu não me engano tem rosa também, eu lembro que tem uma amarela, também tem um verde um pouco mais claro do que essa aqui. A Companion Heavy Duty, no caso, a gente tem um pouco menos de variedade de cores, mas a gente também tem ela preta, tem esse verde um pouco mais escuro, eu lembro que também tem ela na cor laranja. E então no vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre as diferenças entre os dois modelos e também a diferença na escolha entre o aço carbono e o aço inox nas moras. A Companion no geral, seja a Heavy Duty ou a tradicional, é uma das facas mais tradicionais, é uma das facas mais conhecidas da Mora, é uma faca que está disponível aí no mercado já fazem muitos anos. Inclusive também vou deixar o link para a compra delas aí na descrição, as moras lá na Amazon estão com preço muito bom. Eu também vou deixar o link para todas as outras facas que vão aparecer durante o vídeo, mas então começando a comparar um pouco mais os dois modelos, a principal diferença é claro que é a questão da espessura da lâmina, então a Companion tradicional tem uma lâmina com 2 mm de espessura, enquanto a Companion Heavy Duty tem uma lâmina com 3,2 mm de espessura. A espessura da Companion normal é igual à espessura, por exemplo, do modelo da Mora Classic. Então aqui a gente tem a Classic, que também tem 2 mm de espessura, e a Companion Heavy Duty, se eu não me engano, tem a mesma espessura aí da lâmina da Mora Kniv Robuste. Então as duas, se eu não me engano, tem aqui 3,2 mm. Uma outra diferença que a gente tem, não em relação à Heavy Duty e à tradicional, mas em relação aos modelos com inox e aos modelos com aço carbono, é justamente a questão das marcações. Então as marcações nos modelos em inox são feitas a laser, enquanto nos modelos em carbono elas são realmente feitas retirando o material. Para quem acompanha o canal um pouco mais de tempo, vocês sabem que eu já tenho faz alguns anos essa Mora Kniv Companion. Foi inclusive com ela que eu gravei aquele vídeo mostrando o processo para fazer uma pátina forçada. Então eu já deixei ela com a lâmina, assim como por exemplo está a lâmina dessa Mora Kniv Robuste, com a lâmina mais escurecida aqui, utilizando vinagre. E eu tenho aí o review também ensinando como eu fiz isso, mas justamente por ter feito isso, por depois já ter utilizado, já ter afiado, já ter polido de novo a lâmina, ela ficou aqui com os escritos da Mora um pouco mais marcados do que, por exemplo, essa Basic. Mas quando ela chega de fábrica para vocês, ela tem mais ou menos assim os escritos. Vocês podem ver que aqui ela acabou ficando bem mais escura, acho que ficou bem interessante. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês a embalagem que veio a Heavy Duty para passar algumas informações sobre ela. Então aqui é uma embalagem bem simples, é um blister, é uma faca bem barata, então é interessante também ter uma embalagem barata. Aqui tem um desenho dela e tudo mais. A questão que eles falam aqui, plus size do handle, do cabo, na verdade, é porque o cabo da HD ou Heavy Duty é um pouco maior do que o cabo da Companion tradicional. Então se a gente apoiar os dois aqui, dá para mostrar para vocês que realmente é um cabo um pouco maior e também é um cabo um pouco mais espesso. Na mão você sente um pouco a diferença, não é grande coisa, eu gosto bastante, acho duas facas muito confortáveis, mas o que a gente sente mais é a questão do peso. Então a normal vai pesar aí 110 gramas, enquanto a Companion Heavy Duty pesa aí 135 gramas. Então essa questão da espessura adiciona 25 gramas nessa faca aqui. E na questão então das dimensões mesmo, a gente pode ver que a Heavy Duty é um pouquinho maior aí que a Companion tradicional, então a Heavy Duty vai ter mais ou menos aí 22, quase 23 centímetros, enquanto a tradicional vai ter aí mais ou menos 22 centímetros. A questão realmente do fio útil, da lâmina útil mesmo, é basicamente a mesma coisa nas duas, então a gente vai ter um pouco mais que 10 centímetros de fio útil mesmo. Lembrando que o modelo tradicional é sempre mais barato do que o modelo Heavy Duty, às vezes no anúncio eles colocam como resistente ou HD, mas dá para vocês verem pela questão na descrição, conferir que se tem ali 3,2 mm, e também o modelo inox costuma ser um pouco mais caro que os modelos aí em carbono. Então eu vou fazer algumas outras comparações de tamanho aqui. Eu sempre faço a comparação de tamanho com o Ontario Hat 1. Acabei virando, mas é melhor deixar para esse lado. Com o Ontario Hat 1 e com o Ontario Hat 2 aqui no canal, que é um padrão do canal. Então abrindo aqui com o Ontario Hat 2, dá para ver que é uma lâmina bem maior aí que o Ontario Hat 1. Agora então, comparando com algumas outras lâminas fixas, eu vou começar comparando com as próprias moras. Então aqui a gente tem a Mora Basic e a Mora Robuste.
Então, vocês podem ver uma lâmina bem mais longa que a Robuste. A questão do cabo, a gente não tem uma guarda tão proeminente como, por exemplo, a guarda aqui da Basic, que realmente dá uma segurança bem maior para você segurando na mão. Mas aqui a gente ainda assim tem um ressalto que ajuda bastante a lâmina não correr ali o dedo não correr ali para a lâmina. É uma faca que dá muito controle, então ela fica muito confortável. A questão do cabo dela aqui é o que eles chamam de TPE Rubber, que é borracha TPE, basicamente, né? Essa parte aqui é uma parte feita com uma base de um plástico, mas essa aqui é uma parte um pouco emborrachada, então ela dá uma pega que dá uma firmeza bem maior, ela é bem menos escorregadia do que, por exemplo, modelos com o plástico só, como, por exemplo, a Basic. E continuando então a questão das comparações de tamanho, eu vou comparar ela aqui com a Mora Garberg. Então a Mora Garberg é um modelo bem mais caro do que a Robuste, do que o caso a Robuste e a Companion, né? Eu acabei falando errado. Mas a gente tem algumas séries da Mora que são bem mais baratas, como por exemplo a Basic, a Companion, a Robuste. A Companion Heavy Duty acaba sendo um pouquinho mais cara. Daí a gente tem aqui a Kansbo e a Garberg depois, que também são bem mais caras. Eu acabei derrubando ali uma parte que me ajuda na iluminação, então me distraí um pouco. Mas voltando então aqui para a questão das comparações de tamanho, eu vou comparar ela também com a Condor TerraSoar. Lembrando que tanto a Condor como a Garberg são facas com construção full tang, então inteiriça, enquanto a Companion não é full tang. A Companion normal, ela tem um tang que, se eu não me engano, vem mais ou menos até aqui. A Companion Heavy Duty tem um tang um pouquinho maior e também um tang que é um pouco mais, que assim como o dorso da faca, é um pouco mais resistente, um pouco mais robusto. Agora eu vou fazer a comparação com alguns modelos da Cold Steel que eu já trouxe review para vocês. No caso, esse aqui eu ainda não trouxe review. Essa aqui é uma faquinha muito interessante, que é a Cold Steel Pendleton Hunter. Ela também está disponível lá na Amazon. E na semana que vem eu vou trazer o review dela para vocês. Então vocês podem ver aqui em relação às Mora Knives Companion. E também eu quero fazer a comparação em relação à Cold Steel Mini Tack Bowie, que eu também já trouxe review para vocês. Então dá para ver que as Moras têm uma lâmina bem maior. E para ter outra comparação aqui em relação à Mini Tack, a gente também tem aqui elas do lado da Wolf 556. Lembrando que a Wolf 556 está disponível lá no site da Wolf com o cupom EDC Brasil valendo, e a Condor TerraSoar está disponível lá no site da loja Facas HQ, que também tem o cupom EDC Brasil valendo. As facas da Mora são todas facas com perfil Scandi, então para quem não sabe o que é o perfil Scandi, ela basicamente tem uma caída só, então aqui a gente tem a parte reta na lateral da lâmina e ela tem uma caída só que chega ali no fio. Então vocês podem ver como é esse perfil e quais são as vantagens do Scandi. Comparando com uma lâmina em fio em V, como por exemplo aqui a gente tem a 556, o ângulo do fio do Scandi é um ângulo bem mais fino, então tem um ângulo bem mais fino, enquanto por exemplo aqui com um fio em V tradicional o ângulo vai ser um pouco maior, mas o que você perde na questão do tamanho da borda do fio. Então vocês podem ver que a lâmina Scandi ela tem um fio mais fino, tem um ângulo mais fino aqui, porém ela tem um dorso aqui do fio, um ombro aqui do fio muito maior, muito mais grosso, então aqui o que acaba acontecendo? As lâminas Scandi são melhores, por exemplo, para entalhar madeira, justamente por ter esse ângulo mais fino, mas elas acabam sendo piores para tarefas que envolvem mais fatiar, como por exemplo, preparar alimentos. Então, para o dia a dia, tem gente que prefere a questão do fio em V, tem gente que prefere as lâminas do tipo Scandi. Eu acho que para EDC, o fio em V normalmente vai ser um pouco mais interessante, mas a lâmina Scandi ela tem algumas vantagens bem interessantes também, como por exemplo a facilidade na hora de afiar. Para você afiar uma lâmina Scandi, é muito simples, então vamos pegar essa caixa aqui para fingir que é uma pedra de afiar. Basta você pegar a lâmina aqui e deixar essa parte aqui do fio encostada aqui na pedra de afiar. Então é muito simples de você vir aqui e afiar, você consegue controlar o ângulo de forma muito mais fácil do que, por exemplo, tentando afiar uma faca com o perfil em V, em que a área de fio aqui é bem menor, então você não consegue apoiar ela de forma tão firme, por exemplo, quanto a lâmina Scandi. Então é bem mais fácil de afiar o Scandi por causa disso. E agora eu quero comentar um pouco, esquecer um pouco a questão do desbaste e comentar a diferença entre a lâmina de aço carbono em comparação com a lâmina de aço inox. Qual é a principal diferença? A principal diferença, pessoal, é a questão da resistência à oxidação. Então, a lâmina com aço carbono vai enferrujar muito mais fácil do que a lâmina com aço inox. E outra diferença, não na questão do carbono mais do inox, mas em si do acabamento da Mora,
que eu não comentei para vocês, mas essa aqui eu já refiz o acabamento dela, uma faca que já está comigo faz um bom tempo, mas as Moraknives com aço carbono, tanto a Companion normal como a Companion Heavy Duty, elas vêm com o dorso mal acabado, então vem com o dorso assim como, por exemplo, aqui dessa Basic. Nessa minha eu lixei, por isso ele tá ali, fica legal, enquanto os modelos com aço inox, ele já vem com o dorso muito bem acabado, como vocês podem ver. Nem o modelo carbono, nem o modelo inox vem com dorso muito, digamos que muito acertado ali em 90 graus, como por exemplo o dorso da Garberg, que é um dorso realmente já vem muito bom para raspar perdeneira, mas uma vez que você deixa, então você pegar uma lima e deixar aqui com 90 graus, o modelo em carbono também vai raspar a perdeneira bem melhor do que o modelo com aço inox. Na questão da retenção de fio, pessoal, o modelo em carbono vai ter uma retenção de fio maior. Eu estou falando da questão dos aços, se eu não me engano o aço inox que eles utilizam, eu não achei essa informação, mas eu sei que na Companion normal, o aço que eles utilizam é o mesmo aço da Moraknive Eldris, que é o 12C27, enquanto, por exemplo, na Garberg eles usam o 14C28N, que é um aço que normalmente vai ser encontrado em lâminas mais caras. O aço carbono da Mora eu já vi algumas pessoas falarem que é o 1095. Porém, o que a gente vai ter de diferença vai ser basicamente uma retenção maior de fio com aço carbono e uma resistência à oxidação melhor com aço inox. Tem o canal do Cedric Eda que ele faz alguns testes cortando corda de sisal, e nesses testes o número de cortes que ele conseguiu com a lâmina de aço carbono foi de 133 cortes antes da faca perder o fio, enquanto com o modelo inox foram 88 cortes. Então está uma diferença bem grande aí na questão da retenção de fio, sendo que na facilidade de afiar, o aço carbono teoricamente também vai ser um pouco mais fácil de afiar, porém eu acho o 12C27 muito tranquilo, também bem facinho aí de afiar. As lâminas de aço carbono, é claro que quando você está usando tudo não é tão prático, mas se você for deixar ela parada muito tempo, eu recomendo que vocês sempre deixem com uma camadazinha de óleo mineral. Então basta dar um pinguinho, você pode passar ali um pouco de óleo mineral só para proteger da umidade. E se por algum motivo a sua lâmina oxidar, vocês lembram que essa lâmina aqui estava inteira preta, é só pegar uma lixinha ou no próprio strop, vocês conseguem refazer esse acabamento, então deixar a faca aí sem ferrugem nenhuma numa boa. Então ambas vão ficar afiadas iguais. Essa aqui é uma que eu já afiei, o scand da lâmina, principalmente com esses 2 mm, corta muito bem. Quem tem uma faca da lâmina sabe realmente o quão legal ela pega o fio. É uma faca que realmente corta muito bem, é viciante você ficar cortando papel com uma lâmina scand, mas ela também vem de fábrica aí com um fio muito interessante. Então, vocês podem ver aqui o fio deu mais gasgadinho ali, mas tá um fio muito bom. Essa aqui eu ainda não mexi no fio dela, essa aqui eu já afiei algumas vezes. E comentando então um pouco sobre a bainha, são bainhas feitas com polímero. Eu gosto muito das bainhas da Mora justamente porque elas são bainhas que elas são fáceis de limpar, elas têm um buraco aqui para escorrer água. Então são bainhas bem fáceis de limpar, elas seguram bem as facas, então vocês podem ver, você pode dar uma chacoalhada aqui. Uma dica que eu dou para vocês se você tem uma faca da Mora e você não está satisfeito com o quanto ela está prendendo a sua faca, então por exemplo, se está muito duro ou muito solto, você pega um secador de cabelo, você esquenta e você consegue apertar ou aliviar um pouco aí a questão da força que você precisa fazer aqui na bainha. A bainha das duas, se eu não me engano, é igual, então vocês podem ver as duas têm a mesma bainha. Serve tanto na Heavy Duty e na normal, e são bainhas, peguei a da Garberg aqui, são bainhas bem leves, então são bainhas que eu acho bem interessantes. Elas têm aqui uma parte também para você apoiar o dedo, então fica bem mais tranquilo de vir aqui e puxar a bainha, mas é uma bainha que ela é bem tranquila de principalmente vir aqui jogar uma água ou precisar limpar alguma coisa. Eu imagino que muitos de vocês já conheçam esse modelo, é uma faca muito famosa. E acho que para o vídeo de hoje era mais isso que eu tinha para falar. Se ficar mais alguma dúvida, deixem aí nos comentários. E até a próxima. Falou, pessoal!